O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Sátira Machado no programa de pós-graduação em comunicação da Unicinos. A tese investigou como as professoras e professores estão interagindo com os meios de comunicação na perspectiva das questões negras. Então, Sátira, agora a gente quer começar sabendo que a tua investigação, na verdade, ela se inscreve no âmbito da pesquisa qualitativa, né? Você utilizou aí técnicas de observação, como é que foi? Eu, então, fiz primeiro uma seleção de professores e professores de escolas estaduais, municipais, federais e particulares de Porto Alegre, né? Nós queríamos ter uma amplitude para não ter somente um recorte de administrativa dessas escolas. E eu, então, comecei a marcar com essas escolas para poder ir observar. Algumas escolas não foi possível fazer essa observação em todas elas por questões exatamente do tabu. Quando se falava que era uma pesquisa que trataria do racismo... Você sentiu um certo receio das pessoas também. Isso, né? Então, o corpus, na verdade, eram professores que um indicava o outro, não é? E que muitos tinham trabalhado as questões étnico-raciais através de cursos que tinham feito com a prefeitura, eram estimulados através da Secretaria de Educação. Então, eram professores que já trabalhavam com a questão negra, não é? Ou que já trabalhavam com as questões de mídia em sala de aula, né? Que eu pude observar, então, foi se observando que, em relação às mídias, as escolas particulares, não é, têm tido muito mais acesso às questões de uso de vídeo, de uso de internet, de uso de produções midiáticas, não é? Enquanto as escolas municipais e estaduais e federais ainda estão, apesar de estarem em programas de governo que estimulam isso, estão ainda numa caminhada que precisa, né, adiantar. Mesmo assim, os municípios, a Escola Municipal de Porto Alegre tem mais recursos, tem rádio nas escolas, né, tem produção de vídeo. Isso era uma primeira observação. A segunda observação, então, que era mais complicada e tiveram professores que optaram por não realizar a entrevista comigo na escola, não é? Então, que era justamente observar como que as questões negras estavam sendo administradas e debatidas na escola, casadas com os meios de comunicação. Então, foi neste momento que tinha que se cuidar muito para não fazer uma observação numa abordagem politicamente correta, né? Porque se sabia que estava observando como era que seria trabalhada essas questões. Como é que eram as tuas idas até essas aulas, por exemplo? Eu, então, participei muito, na verdade, em períodos que estavam trabalhando a Semana das Etnias, a Semana da Então você escolheu momentos específicos também? Não escolhi momentos específicos, mas pela indução do tema, a própria escola se propunha vem aqui no dia que a gente vai estar trabalhando essa questão, não é? De forma, nesse projeto especial, né? Então, foi através dessas inserções que foi podendo se ter uma observação. Às vezes eu fiz mais de uma ida a campo nessas escolas, num momento que não se estava observando nada em relação à negritude especificamente, né? E depois, porque na verdade era o diálogo com as professoras e professores que serviram de relatos para eu poder fazer a pesquisa. Bom, a partir dessa técnica de observação, você também fez as entrevistas então em profundidade com 20 professores, né? Alguns aí você comentou que optaram por não fazer essa entrevista na própria escola. Como é que foi então você também escolher esse perfil? Os critérios eram justamente que trabalhassem com as questões de mídia e que trabalhassem com as questões negras, né? Então, os professores e as professoras me contavam, a gente ficava um tempo conversando, né, sobre como se dava essas relações. Então, foi muito rico perceber que os professores assim têm limitações, por exemplo, em relação à mídia, que não tem horário no laboratório de informática para levar, são muitas turmas para poder acessar o laboratório, né? Às vezes eles pensam a questão do tempo, do período, que é de 45 minutos, 50 minutos, não dá tempo de desenvolver, ver um filme completo, não é? Ou mesmo as partes que possa estar trabalhando isso. Então, as questões foram se observando assim
na questão da mídia negra, né, da abordagem da negritude, os professores tinham que fazer um esforço maior, então, para poder acessar essa temática. Por exemplo, essa questão da negritude, ela envolve muita emoção. Existiam professores que me contavam, teve uma professora que contou, por exemplo, que ela tinha uma parente que trabalhava numa empresa de recursos humanos e que por conta de que não se pode mais pedir, né, a boa aparência, se pedir uma fotografia, se dava uma caneta preta para quem era negro e uma caneta azul para quem era branco, para poder saber, quando recolhia esse currículo, né, a cor da pessoa, né? Então, essas histórias, entre outras, como, por exemplo, professores que queriam trabalhar a questão de negritude na escola e que outros professores achavam que não tinha relevância, que não era importante. Outros professores que diziam que, bom, aqui não existem alunos negros na minha escola, ou existe um aluno negro, por que eu preciso trabalhar essa questão, né? Então, todas essas respostas, esses depoimentos serviram para ir construindo, não é? Por exemplo, a questão de que não se pensa numa cidadania afro-brasileira na sua completude, porque se tem um aluno negro ou se não tem nenhum aluno negro naquela escola... Tem que ser trabalhado igual. Tem que ser trabalhado igual, não é? Porque nós temos que conhecer todas as histórias. Então, essas questões foram trazendo à tona como a gente ainda está embrenhado dessas relações étnico-raciais que precisam ser melhor exploradas. Sátira, como foi organizar a tua agenda, já que nesse período você também tinha e tem até hoje um cargo de responsabilidade no governo do estado? Foi bem complicado porque justamente tinha que casar o horário que a escola podia atender, o horário que os professores e as professoras poderiam dar os seus depoimentos, né? E com os compromissos do dia a dia, né? Infelizmente, eu não pude fazer o doutorado somente, me dedicar exclusivamente. Mas, por outro lado, também foi algo muito importante eu estar com o pé na realidade, que era isso, estar em contato com o movimento social negro, estar em contato com as políticas públicas que estavam sendo desenvolvidas no âmbito das relações étnico-raciais, foi me deixando cada vez mais vigilante, principalmente pelo nosso posicionamento enquanto pesquisadores e pesquisadoras, não é? Então, isso também contribuiu para eu poder fazer umas avaliações melhores, análises melhores sobre os produtos e os dados que a pesquisa estava me dizendo. Porque como eu acabei tendo muito acesso, então, a professores que trabalhavam com a questão negra, né? Na verdade, eu também dou uma aula que é uma disciplina que é educomunicação, então eu tinha acesso a pessoas que também estavam trabalhando com as questões de mídia nas escolas, não é? E isso foi ilustrando melhor, não é, a pesquisa para eu poder fazer uma análise melhor de dados, que eu acho que o mais difícil é justamente a gente conseguir ter 20 entrevistas, né, olhando do ponto de vista qualitativo, são muitas entrevistas, cada entrevista basicamente demorava 1 hora, 2 horas, né, transcrevê-las todas, conseguir observá-las depois de uma forma mais distanciada para realmente perceber o que estava sendo dito e aquilo que não estava sendo tão dito, né, através das entrevistas, é o desafio da pesquisa. Toda essa relação íntima que você tem com o assunto, como você disse mesmo, tem muitos ganhos, né? Mas como manter também esse distanciamento entre o pesquisador e esse objeto de estudo? Eu acho que a teoria, ela nos ajuda muito, porque é justamente perceber as relações de poder que estão estabelecidas, não é? Em todo o projeto de pesquisa, em todas as relações sociais, não é? E não de forma nenhuma, não somente na questão de negritude, né? Se a gente está buscando cidadania, é justamente também buscar mais reconhecimento da população negra no Brasil. Então, isso foi muito rico, poder pensar que a pesquisa pode transformar a sociedade, não é? E transformar de forma emancipatória. Tá certo. Então, Sátira, bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Sátira Machado, nossa entrevistada de hoje. A gente já volta?